Que dia, meus amigos, que dia, hein? Que dia, que noite e talvez que madrugada a gente vai ter aí como torcedores do Botafogo. Tanta coisa pra gente falar, não sei se eu vou dar conta de tudo, mas é preciso fazer um vídeo para vocês, né? Esclarecendo aí um monte de situações envolvendo o Botafogo, situações, detalhes envolvendo o processo da Eagle para amarrar o John Textor no governo do Botafogo, a nota do Tairo Arruda cobrando aí 410 milhões do Lyon com informações que a gente simplesmente desconhecia, a venda do Igor Jesus sendo a maior venda da história do Botafogo, fator que a gente desconhecia, Savarino tendo seus direitos transferidos para o Lyon e a família voltando atrás, ele mesmo voltando atrás por conta da adaptação. A família de Savarino foi providencial na permanência dele aqui. Olha, muita coisa. E a nota oficial do Botafogo, que é claro, tem a sua relevância, ela não esclarece o torcedor de quase nada, mas ela tem a sua relevância. Eu vou fazer isso num tom aqui mais ameno, né? Nesse momento estou no hospital, né? Como acompanhante aqui do meu pai, né, o gigantão, que está passando por um procedimento simples, né, Deus queira que dê tudo certo e a gente conta com a vibração positiva de vocês, com as orações de vocês nesse momento também. E vamos tentar num tom ameno, falar um pouco sobre tudo que vem acontecendo. No início do dia, ficamos sabendo de uma ação da Eagle, tendo a SAF Botafogo como ré, na segunda vara empresarial, para amarrar as mãos do John Textor e anular o que foi deliberado na reunião de conselho no mês passado. E nessa reunião de conselho, o John Textor tinha ajustado com o conselho do Botafogo Associativo, conselho da SAF, toda a questão da transferência das ações, da recompra das ações para uma nova empresa, né, nas Ilhas Caimã, essa Eagle Group 2.0 aí. E aí algumas situações ficaram muito obscuras, e é claro que a gente fica sabendo disso por conta de uma petição dos outros acionistas, né? Então eu não tenho como dizer se é verdade o que os outros acionistas da Eagle colocaram no processo, dizendo que o Botafogo, que tem uma quantia de 150 milhões de euros a receber, receberia apenas 100 numa estratégia ali do Textor e colocaria como garantia, faria um empréstimo de 100 milhões, colocando como garantia desse novo empréstimo, nessa nova empresa, direito de transmissão do Botafogo até 2029, venda de jogadores, venda de produtos e tal. Enfim, algo que realmente é preocupante, né? Porque tudo bem que ele está colocando com garantia de um empréstimo, não significa que não vai pagar. Mas a gente fica preocupado porque ele fez empréstimos no Lyon e não pagou, né? Agora, isso foi a Eagle que está alegando, tá, gente? Então é uma parte fazendo alegações, tanto que esse processo não vai ter uma decisão tão rápida como teve a da terceira vara empresarial, garantindo o John Textor, garantindo poderes ao John Textor e impedindo qualquer mudança no comando da SAF Botafogo. Já há uma decisão nesse sentido, uma decisão judicial. Nesse processo que foi impetrado hoje, ele não tem uma decisão. As partes vão falar, então tem um prazo para que as partes possam apresentar suas alegações e tal. Não há uma decisão. Então o Botafogo está protegido, o John Textor ainda está protegido à frente do Botafogo. Só que isso vai muito além, gente. Essa briga, essa guerra, eu não vou dizer que ela vai fazer, né? Muita gente tem esse medo, né? O Botafogo vai acabar, a casa vai cair. Então não, a casa não vai cair, o Botafogo não vai acabar. O que pode acontecer é essa briga demorar tempo demais e tanto o Textor como o Eagle chegaram a uma conclusão que é melhor vender o Botafogo para um terceiro, que pode ser até melhor, tá?
Ou pode haver uma composição e o John Textor realmente recomprar o Botafogo, colocar nessa outra empresa. Então já havia esse movimento nessa reunião do conselho, isso segundo a Eagle coloca na sua petição inicial, tá? E eles pedem para que o juiz impeça John Textor de fazer movimentos sem a anuência dos outros acionistas, tá certo? Bom, e aí acontece uma série de coisas, né, no dia de hoje. O Botafogo, esportivamente falando, né, recusa a proposta do West Ham da venda do John. Muita gente achou que já estava tudo certo, então o Botafogo recusa a proposta, faz uma contraproposta. Vamos aguardar. O Neto, segundo informações, vem segunda-feira para o Rio de Janeiro para assinar, independentemente se o John vai sair ou não, o Neto chega, né? O Neto chega. E a gente precisa de um goleiro realmente experiente, né? O Botafogo precisa ver o que vai fazer com os outros goleiros, porque se eles não servem para substituir o titular, porque na época do Gatito Fernandes, quando o Gatito Fernandes se machucou, o Lucas Perry entrou. E àquela altura o Lucas Perry conseguiu substituir o Gatito Fernandes. Então se esses dois que estão lá, o Léo Link, o Raul, eles são incompetentes para substituir o John, a gente tem problemas. É claro que tem que trazer um goleiro do tamanho da temporada. E o Neto pode ser esse goleiro. Enfim. Agora, afora tudo isso, né, que aconteceu, uma série de situações foram trazidas à tona e que estavam totalmente encobertas pela cortina de fumaça da falta de transparência da SAF Botafogo. Tairo Arruda vai assinar um documento enviado ao Lyon cobrando 410 milhões de reais. Na verdade, um valor é maior do que isso. O valor chega até 600 milhões de reais na atual cotação. Por quê? Se Lyon e Eagle pagarem o que devem ao Botafogo, e aí você se pergunta, mas espera aí, elas devem ao Botafogo? Bom, o Botafogo emitiu uma nota oficial há pouco tempo, e nessa nota oficial, o Botafogo esclarece que mantém todo o respeito à Eagle, porque faz parte da Eagle, que o Botafogo ainda espera que a Eagle consiga se recuperar e que ela continue fazendo parte, a SAF Botafogo, dessa rede multiclubes e tal. O contrato foi assinado com a Eagle, né? E que o Botafogo se colocou sempre à disposição da família Eagle para colaborar com os co-irmãos. Só que, devido a uma decisão do próprio órgão regulador francês, DNCG, a família Eagle ela não pode mais ter esse processo colaborativo multiclubes. Então, todo o processo que foi feito tirando do Botafogo para colocar lá no Lyon, a venda do Luiz Henrique desesperada, o empréstimo gratuito do Almada com o Botafogo arcando com todas as despesas, tudo. A venda do Igor Jesus, e aí a gente vê os números da venda do Igor Jesus. Peraí, como é que o Igor Jesus foi vendido por quanto? 236 milhões? Então foi a maior venda da história do Botafogo, a gente não sabia? A gente não sabia. A gente simplesmente não sabe de nada, porque falta muita transparência na SAF Botafogo. E, pasmem, a venda, a transferência dos direitos do Savarino para o Lyon em março, John Textor se antecipando a um possível transfer ban e o Savarino sendo jogador do Lyon. E aí por que não aconteceu essa transferência? Porque no meio do caminho a família do Savarino bateu o pé, não queria sair do Rio de Janeiro e o jogador acabou ficando. Estava adaptado ao Rio de Janeiro, os filhos, a esposa e tal, não sei o quê. E o jogador acabou ficando no Botafogo. E aí, galera, eu sou terminantemente contra qualquer gesto de repulsa, de ódio e tal. Tá vendo? Foi fazer bandeira pro cara, tal. O cara tá jogando nada porque já tava... Gente, ele já tá desde março. E a questão de ter bandeira ou não, também, então não vai fazer bandeira para Luiz Henrique, não vai fazer bandeira para ninguém, não vai fazer bandeira para Túlio Maravilha, que também saiu do Botafogo para ir jogar no Corinthians.
Gente, quem fez a bandeira porque o cara foi campeão da América, né? Enfim, o que tá feito, a história tá ali. O que acontece depois, cada um vai se reescrevendo. A manifestação de ódio agora contra a bandeira, por favor, né? Mas vamos lá. Uma série de informações obscuras que vieram à tona nesse pedido de cobrança em cima do Lyon. Enfim, toda essa manobra que está sendo feita, tal, o Botafogo na sua nota oficial vai explicar que agora que a DNCG impediu qualquer transferência de ativos, de colaboração, tal, o Botafogo quer o ressarcimento dessas quantias. E aí a questão da recompra, da realocação para uma nova empresa, tal, nada disso foi feito, segundo o próprio Botafogo, em tom provocativo ao Lyon. Tudo isso foi feito para que o Botafogo consiga se valorizar no mercado, para que o Botafogo se desvincule da marca que deu errado e que o Botafogo receba o que lhe é devido. Porque já que os valores não ajudaram devido à DNCG, então a gente quer os valores de volta. Foi um empréstimo, não foi uma dação, foi um empréstimo. E o Botafogo está cobrando pelo menos aí 410 milhões de reais do Lyon, tá? Que em euros, enfim, só fazer a conta e faz a conversão. Enfim, é muita coisa, e o resumo para vocês é o seguinte, que é tanta informação que precisa de um resumo. Guilherme, e aí? Qual é o resumo? Eu tenho aquela FAQ, né, a FAQ, que eu e o Botafogo, né, conversando com pessoas ligadas ao Botafogo, para nós interessa o seguinte, vamos lá. O Botafogo está tendo problemas financeiros por conta disso? Resposta, não. O Botafogo está atrasando salário por causa disso? Resposta, não. O Botafogo vai deixar de trazer reforços por conta disso? Não. O Neto está chegando. Ah, mas é gratuito e tal. Mas é um jogador que está chegando. É uma oportunidade de mercado. Um goleiro que tem o maior salário da equipe do Bournemouth, da Premier League, e está chegando para o Botafogo. Em tese, chega segunda-feira, né? Isso pode atrapalhar o Botafogo dentro de campo nas competições? Bom, se o salário está em dia, se os jogadores não tá respingando nada nos jogadores nesse sentido, por que atrapalharia o rendimento dentro de campo? Bastidores políticos de clube são sempre intensos. O Flamengo viveu uma crise aí de 3 semanas com o Pedro, com o De La Cruz e tal, e está na liderança do Campeonato Brasileiro. O jogador que ganha salário em dia, ele é um trabalhador. A empresa pode estar acontecendo o que for lá no 15º andar. Ali no chão de fábrica, você tem que fazer o seu trabalho, seu salário está em dia. Isso não tem que atrapalhar o Botafogo em nada dentro de campo, tá? Então, assim, o que mais interessa para o torcedor, o Botafogo corre riscos de voltar a ser o que era? Não corre, gente. Sabe o risco que o Botafogo corre? É de ter um outro dono. Repito, 3 alternativas aqui, gente. A primeira, Eagle, SAF Botafogo, John Textor entram em acordo, uma composição. O John Textor, é claro, vai ter que morrer numa grana aí, com os outros acionistas, para recomprar o Botafogo, que está muito mais valorizado, e vai tirar o Botafogo da Eagle Holding e vai botar o Botafogo em outra rede, em outra empresa. Ok. 2. Não há acordo. John Textor e os outros acionistas nessa briga durando meses, de repente aí 1 ano, tá. E um se atrapalhando, um querendo anular o outro, o ativo com risco de desvalorização, e eles chegando num acordo que, ó, nem eu nem você, vamos vender para um terceiro. Então nós temos aqui quem é o comprador. Nós temos um terceiro elemento aqui que vai comprar as ações do Botafogo e pronto, acabou. Vende o Botafogo para outro. E a terceira hipótese que eu acho a mais improvável é o John Textor perder o poder do Botafogo via justiça, porque só uma decisão da justiça para anular uma outra decisão que já foi dada, né?
e os outros acionistas da Eagle tomarem conta do Botafogo. E aí vão fazer o que acharem melhor, né? Controlam o Botafogo, vendem o Botafogo. Então são as 3 opções. O que não existe não, agora quem controla é a Botafogo SAF. Desculpa, é o Botafogo Social. É o João Paulo que vai ser o novo presidente, igual no Vasco, né? Igual no Vasco, vai ser. Isso não tem como, porque primeiro que a SAF do Vasco, o Vasco Social tinha uma porcentagem maior, né? E segundo que a gente está vendo que esse modelo não dá certo. O associativo controlando a SAF, já vimos que não dá certo, estamos vendo, né? Então a gente tem 3 possibilidades para o Botafogo, tá? É uma pena que isso tenha tomado conta do noticiário e a gente não consegue falar de futebol. A gente não consegue falar de futebol. A gente não consegue falar do jogo contra o Bragantino, que é o mais importante num curto prazo. Agora, o que eu posso dizer para o torcedor do Botafogo é muita paciência, muita calma e atenção apenas às notas oficiais, tá? A nota oficial do Botafogo, as declarações, os textos produzidos pelo Botafogo, pelo Tairo Arruda. Nem nas petições iniciais dos processos a gente pode acreditar muito. Por quê? Porque ali é a versão vinda da boca da Eagle, né? Então a gente tem que estar sempre ligado, e aqui no canal Gigante Glorioso é um compromisso nosso de trazer a verdade para você. Meu conselho: consuma pouco Twitter, X, né? Consuma pouco ou quase nada até o jogo contra o Bragantino, porque ali é complicado. É muita desesperança, é muita negatividade, é muita secação, muita coisa. E nesse momento é aguardar sempre o posicionamento oficial. Que bom que o Botafogo se manifestou oficialmente. Por mais que seja uma nota que não explique muita coisa, o que a gente precisa entender é isso. O Botafogo não está em litígio com a Eagle. Esse litígio é do John Textor, tá? O Botafogo não está em litígio com a Eagle. E os 3 cenários para o Botafogo é isso. O John Textor continua no poder e a gente sai da Eagle. A Eagle continua e o Botafogo continua na Eagle, e quem controla são os outros acionistas, ou o Botafogo é comprado por um terceiro, que no final das contas pode até ser melhor, tá? É isso. Fico por aqui, gente. Beijo grande, saudações alvinegras, fui.